Boa noite, alegria estarmos novamente reunidos para honrar e glorificar o Senhor nosso Deus no meio da pandemia. E sabemos que não é fácil ser fiel ao Senhor no meio de extremas dificuldades. Nós vivíamos, numa época muito tranquila com a pandemia, já há 2 anos por aí, as coisas mudaram bastante. E temos ouvido, muitas pessoas doentes, muitos irmãos sofrendo de várias situações de saúde, perda de emprego, falta de recurso, falta até do próprio alimento. As coisas mudaram bastante. Vivíamos numa situação muito tranquila, muito confortável, agora já está mais tão confortável assim. Certamente o Senhor será glorificado em tudo. Então, se era difícil ser fiel a Deus e viver em santidade, quando tudo era, digamos assim, favorável, imagine agora, não é verdade? Está cada vez mais difícil, porque além do nosso próprio pecado que temos que enfrentar, existem as adversidades do dia a dia, a pressão e todas as dificuldades que temos observado, e muitos irmãos pediram oração por situações extremamente difíceis. Mas a palavra de Deus, ela é cheia de histórias, de modelos, de crentes que foram fiéis no meio das provações. Imagino eu que nós podemos tirar muitos ensinamentos desse período de pandemia. Ensinamentos, obviamente, pessoais. Isso aqui não é para você olhar para o outro e dizer, vendo, fulano tem que aprender. Não, isso é para você olhar para você e perceber o quanto eu preciso aprender a viver com Deus no meio da dificuldade. Ser fiel ao Senhor e viver com Deus quando tudo é favorável, é fácil e é bom. E não é errado, claro. Mas a vida é assim, vem as dificuldades. Elas vão chegar. E eu tenho que estar preparado. Não é porque Deus é mau, é porque o mundo é corrompido pelo pecado. Vai vir. Na minha vida, na sua vida, em um momento ou em outro vai vir. Não adianta você achar que nesse mundo você vai passar toda a sua peregrinação aqui sem dificuldades. Não existe. Isso é conto de fadas, não é a realidade. Também não estou querendo passar uma visão pessimista da vida. Deus é muito bom e nos abençoe. Temos muitos momentos alegres. Mas temos que nos preparar para as dificuldades e a pandemia é um momento propício para isso. O crente no Senhor Jesus deve ver, nessa situação em que vivemos, um momento para aprender mais de Deus, confiar mais em Deus e ser mais fiel a Deus no momento de toda essa dificuldade que enfrentamos. Estávamos estudando antes da pandemia, da segunda onda, dessa segunda paralisação aí, sobre o Espírito Santo. E começamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, texto bem curto, mas muito importante, 1 Tessalonicenses 5, 9, que diz, 5:19, não apagueis o Espírito. Então, é muito simples, como é que se apaga o Espírito? E nós vimos que o Espírito é como uma chama que queima uma floresta, essa é a expressão aqui, e nós muitas vezes apagamos o Espírito. E vimos que o Espírito é o nosso motivador, e vimos que o Espírito nos convence do pecado, e vimos que o Espírito nos enche da plenitude de Deus, ou seja, a gente não precisa fazer nada, só confiar no Espírito. E completando tudo isso, hoje nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é poder. E nós temos este poder em nós. O Espírito Santo é poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. E esse Deus, de alguma forma sobrenatural e milagrosa, ele habita no crente. E confere ao crente poder. Não é um poder do super-herói, das revistinhas ou dos filmes, não é esse tipo de poder. Mas é o poder de enfrentar os sofrimentos e as dificuldades e ainda assim
ser fiel ao Senhor. Olhe 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. 1 Coríntios 2, 3, que é o texto que nós separamos para falar sobre o Espírito Santo, que é poder nas nossas vidas. 1 Coríntios 2, verso 3. Paulo diz, o apóstolo: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo pregou aos coríntios aqui em fraqueza, temor e grande tremor. Ou seja, ele não estava forte. Ele passou mais de um ano lá em Corinto pregando, mas ele não estava forte, ele não estava resoluto, ele não era aquele pregador que às vezes a gente vê domingo à noite, né? Vigoroso. Paulo não estava desse jeito. Ele estava em fraqueza, temor e grande tremor. E nós observamos claramente nesse versículo que o que o fortaleceu foi o Espírito Santo. Como é que um homem prega na cidade de Corinto, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade cosmopolita enorme, uma cidade cheia de filósofos, e ele prega o evangelho ali, estando fraco e com temor? Como é que você faz a obra de Deus estando fraco e com temor? Já parou para pensar nisso? Não, vou servir na igreja quando eu estiver forte. Vou servir na igreja quando eu estiver preparado. Pastor, não estou preparado para servir na obra do Senhor. Tenho muitas dificuldades ainda, sou muito pecador, não tenho condição. Aí. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Veja a simplicidade, honestidade. Quem é o pastor que diz que está em fraqueza diante da igreja? Já ouviu um pastor falar um negócio desse? A gente não escuta isso. Né? A gente não escuta, os pastores têm medo de falar essas coisas, né? Irmãos, eu estou aqui em fraqueza, porque as coisas estão difíceis. Já pensou? A gente não escuta essas coisas. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos. Percebe? Humildade. Por quê? Porque ele sabe que a gente só consegue ser fiel a Deus no mundo em que vivemos com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Não importa se tem pandemia, se não tem pandemia, se tem uma peste, se tem perseguição na igreja, sempre nós vamos obedecer a Deus e sermos fiéis ao Senhor, porque o Espírito é quem nos fortalece. Por que que Paulo estava em grande fraqueza? Ele veio, segundo Atos capítulo 17 e 18 fala de Paulo chegando lá em Corinto, capítulo 17, Paulo estava saindo de Atenas, Paulo ficou indignado com a idolatria, pregou na rua, e então foi chamado por alguns filósofos para pregar no Areópago, o centro do conhecimento do mundo naquele período. E qual foi o resultado? Atos 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. A pregação de Paulo no Areópago, cheio de grandes filósofos, aparentemente foi um desastre. Alguns creram. A gente sabe no final do capítulo que alguns poucos creram. Mas, de modo geral, de uma perspectiva humana, aquela pregação dele foi um desastre. Ele estava psicologicamente, obviamente, desestruturado, tanto que ele saiu do meio deles ali de fininho. Os filósofos não deram muito cabimento ao apóstolo. Mas, além desse sofrimento psicológico e emocional, porque ele chega em Corinto para pregar, e é uma cidade grande, não era uma cidade pequena, o apóstolo Paulo, ele, nas suas viagens, sofria bastante. Ele revelou alguns dos seus sofrimentos em 2 Coríntios capítulo 11, verso 27. Lá em 2 Coríntios 11, 27 diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Sofrimentos que o apóstolo passava quando ia de uma cidade para outra pregar o evangelho. Ele não tinha, nem sempre ele tinha todo o sustento. Quando Paulo trabalhava,
era para sustentar a sua equipe missionária, não era só ele, era a equipe missionária. Quando ele chega em Corinto, ele encontrou um casal, Priscila e Áquila, que tinha uma empresa de fazer tendas. Eles vieram de Roma, Priscila e Áquila, fugidos, né, porque os cristãos, ou melhor, os judeus foram expulsos de Roma naquele período, e eles se encontraram ali. E o apóstolo se associa com eles e pode trabalhar junto deles e também pregar o evangelho ali em Corinto. Mas veja quantos sofrimentos o apóstolo passou. Né? Frio, nudez, o alimento básico ele não teve. Foi assim, provavelmente, que ele chegou também em Corinto. Quantas dificuldades? Por isso que ele disse, foi em fraqueza que eu cheguei diante de vós aqui, em temor. 2 Coríntios 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Além de tudo isso, havia um mensageiro de Satanás na vida dele, que o fazia sofrer, era um espinho na carne, a gente não sabe o que é, podia ser uma doença, podia ser outra coisa, para que ele não se exaltasse, afinal de contas era um apóstolo de extremo poder diante dos homens, Deus o usava muito, mas ele tinha que se manter sóbrio e humilde. Além de tudo isso, ele tinha realmente enfermidades. Acreditava-se que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Em Gálatas 4, verso 13, nós lemos: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, falando aqui aos da Galácia. E a Galácia foi antes da segunda viagem missionária, foi na primeira viagem missionária. Então, quando ele chega em Corinto, ele já tinha esse tipo de enfermidade. E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então isso mostra que é muito provável que a doença que ele tinha era nos olhos, tipo de doença a gente não sabe. E outra indicação é Gálatas 6,11. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho, letras grandes, eu não enxergava direito. Então perceba quantos sofrimentos o apóstolo passava. E ele reconhecia, foi em fraqueza, temor e grande tremor. Mas Deus tinha uma missão para Paulo em Corinto. Deus queria que Paulo fosse lá resgatar aqueles que haveriam de crer. Você vê isso em Atos capítulo 18, verso 7. Olha Atos 18, 7 sobre a missão do apóstolo. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas ele chegou em fraqueza, temor e grande tremor. Nós não temos que esperar ser fortes para fazer a obra de Deus, porque nunca seremos. Nunca seremos. Nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece para fazer a obra do Senhor. Ouvi demais crentes falando isso. Pastor, estou me consagrando, estou me preparando. Quando eu passar dessa fase, aí eu vou servir. Quando eu tiver esse entendimento, aí eu vou trabalhar na obra de Deus. Nunca chega. Esses crentes nunca trabalham para Deus, eles nunca fazem a obra de Deus. Eles não entendem a missão que Deus tem para eles. Todos nós temos uma missão que Deus nos deu. Na pandemia, ou depois da pandemia, na saúde, na doença, não importa. Nós temos que glorificar o Senhor nosso Deus, porque esta é a nossa missão, e assim Deus será glorificado. Mas como, pastor? Como é que eu vou fazer um negócio desse? No poder de Deus. Não é no nosso próprio poder, é na força do Senhor. Certamente não foi fácil para o apóstolo Paulo, e ele reconhece, não foi fácil. A gente lê alguns textos sobre Paulo e vê nele um grande homem de fé, e o era, um grande herói, e era, mas era fraco.
sofria, tinha dificuldades, mas ele ia fazer a obra do Senhor, porque ele cria que o Espírito Santo o fortalecia. E é o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo aqui ele não está dizendo que você não deve estudar ou compreender a Escritura. Não. Paulo, quando fala que a pregação não consistiu em linguagem de persuasão, de sabedoria, ele está se referindo ao método grego da filosofia humanista daquela época, de entender as coisas. Paulo está dizendo, a minha pregação não foi como os gregos ensinam, a minha pregação foi como o Espírito de Deus mostra. E tudo indica que Paulo provavelmente era um homem baixo, era um homem não muito bem aparentado, e que talvez nem tivesse uma grande eloquência, diferente de Apolo, quando é comparado com Paulo, mas foi Deus o usou enormemente nesse período para a plantação de igrejas, para a edificação do reino de Deus. A pregação dele foi em demonstração do Espírito e de poder. Paulo podia pregar como os gregos, ensinar a filosofia dos gregos, porque ele era versado nisso, ele era um acadêmico da época, mas ele pregou segundo o Espírito Santo de Deus o capacitava, no poder do Espírito, verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo estava preocupado com o quê? A obra de Deus fosse feita da maneira correta, no poder de Deus. E como ele conseguiu passar 1 ano e 6 meses aqui, Deus revelou isso a ele, provavelmente ele queria ir logo embora, e Deus disse, eu tenho muito povo aqui, continue ensinando, essa é a missão. Nós também temos a nossa missão, e nós também temos os nossos sofrimentos. O que não podemos fazer é deixar de cumprir a nossa missão como servos de Deus por causa dos nossos sofrimentos. Todos sofremos, todos. Na perspectiva de uns e de outros, uns sofrem mais do que os outros. Mas não estamos aqui para julgar, como foi mencionado hoje. Sofrimento de um, sofrimento de outro, cada um tem o seu sofrimento. E cada um vai achar difícil o seu próprio sofrimento. A questão é que mesmo com a sua dificuldade e sofrimento, sirva ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus é este poder. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos impulsiona para que no meio das dificuldades sirvamos ao Senhor. Como diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É difícil pregar o Evangelho? Sim, principalmente no mundo perseguido daquela época. Hoje é difícil? Com certeza, mas temos o poder. Você pode usar muitas desculpas para não servir a Deus, desculpas até bem justificáveis, de sofrimento e de problemas, mas veja o exemplo do apóstolo. Em fraqueza, temor e tremor. Mas ele foi. Por quê? O Espírito Santo de Deus, o poder, o sustentava para que ele proclamasse o Evangelho. Que Deus nos abençoe para que vivamos dependentes não da nossa força, mas do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, por estarmos de volta aqui. Sabemos que é somente um prédio, mas é aqui que a igreja se reúne, e a igreja se alegra, e vê uns aos outros, oram uns pelos outros, e juntos entoamos cânticos para glorificar o Teu nome. Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso, e nos trouxe de volta, no momento propício. Te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor cuide dos nossos irmãos, daqueles que ainda estão enfermos, daqueles que têm ainda as dificuldades de chegar aqui, e que os abençoe, ó Pai, para que estejam também crescendo, conhecendo mais do Senhor nos seus lares. Cuida, Senhor Deus, da nossa sociedade, cuida deste mundo, tem misericórdia, ó Pai, e nos livra desta peste tão terrível, para termos liberdade para proclamar o Teu Evangelho, mais liberdade para glorificar o Teu nome.
Tudo isso colocamos nas tuas mãos, Pai, alegres e felizes por estarmos aqui novamente, prestando um culto a Ti. Te agradecemos por tudo e é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Tudo bem, agora nós teremos o nosso tempo de oração lá na quadra, então vamos aproveitar bem esse tempo. Deus abençoe a todos, vamos estar orando.